Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente ao evento Elas na Constituição. Gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, os escritórios Matos Filho, Lacombe Neves, Caputo Bastos e Frutti, Valde Antunes e o Laboratório Seibin por tornarem esse evento possível com os seus patrocínios. Reiniciamos os trabalhos nesta tarde com a palestra Direitos da Personalidade. Para presidir a mesa, chamamos a doutora Ariane Guimarães, advogada e membro do Elas Pedem Vista e doutora pelo Uniceub. Para compor a mesa, convido as doutoras Sua Excelência Débora Duprá, subprocuradora-geral da República, Cristine Petter, assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal, professora e doutora pela UNB. E Gisele Schmidt, advogada e ativista dos direitos das pessoas trans. Bom, boa tarde a todos. Já gostaria de agradecer a presença de todos os alunos e de todos os interessados que estão aqui. Agradecer a presença da doutora Débora, da doutora Gisele e também da doutora Cristine. Hoje nós tivemos uma manhã muito proveitosa em que pudemos falar sobre os direitos sexuais, os temas relacionados à violência contra a mulher, direitos relacionados à maternidade, e agora nós vamos falar um pouco sobre os direitos da personalidade. A ideia, primeiramente, é passar a palavra à professora Cristine, na sequência a Gisele, e, por fim, para arrematar o assunto, a doutora Débora. Bom, já passo de imediato a palavra à professora Cristine, para que possa aqui proferir aqui a sua palestra. Uma boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar neste auditório, estar com estas pessoas e poder viver a UNB, essa casa que me acolheu há 25 anos atrás, e onde eu vivi ininterruptamente 20 anos de vida acadêmica muito feliz, muito plural, e que me trouxe a sensação de que são os melhores anos da vida, aquele que nós estamos na academia. Tanto é que eu brinco com os meus alunos. Eu nunca consegui deixar de estar na vida acadêmica, porque a UNB vai nos seduzindo, vai nos colocando em pautas cada vez mais estimulantes e desafiadoras a cada tempo que nós passamos por aqui. Então, esse auditório é o auditório das minhas boas lembranças da juventude, quando eu ainda era teen, né, estava aqui, e também na maturidade acadêmica, quando eu, aqui neste auditório, defendi minha tese de doutorado, alcançando aí a titulação, né, necessária para alçar voos mais independentes e, na vida acadêmica, ter alguma credibilidade dessas intuições que só a vida e a vida feminina poderia me dar. Então, é com grande alegria que deixo aqui meu testemunho de agradecimento ao Elas Pedem Vista, um grupo de alunas, e desde já vou aqui agradecendo a parceria sempre generosa, sempre muito querida da Ariane, que preside essa mesa, minha aluna de iniciação científica, uma parceira de mais de uma década na reflexão constitucional e ela especificamente constitucional tributária. Agradeço também a parceria da Gisele, que já conhecia lá do Supremo Tribunal Federal, numa sustentação oral maravilhosa e muito simbólica que ela fez, e a doutora Débora Duprá, que também já tive a honra de assessorar, ainda que indiretamente, lá na Procuradoria-Geral da República. É uma grande alegria poder estar num painel que vai tratar de direitos da personalidade. Porque, como eu digo aos meus alunos e na minha tímida participação nas redes sociais, eu nasci professora. Todo o resto, mulher, amiga, mãe, enfim, todas as outras coisas que podem me classificar e me reconhecer por aí, eu fui construindo ao longo desses meus 43 anos de existência no planeta Terra. Então, a personalidade da gente é algo que a gente não consegue se divorciar, que a gente não consegue se
despir, que a gente não consegue abandonar por uma vontade própria. E quando eu digo que eu nasci professora, isso diz respeito a uma série de atitudes que, desde que eu me conheço por gente, eu tenho e me esforço para entender, compreender e ser. E hoje o dia é de falar de direito constitucional e de direitos da personalidade feminina. Não feminina no sentido de mulher, cisgênero, heterossexual, que se compreende a partir de um paradigma histórico que impuseram a ela, em geral, um paradigma de submissão vinculado ao patriarcado. Mas de uma mulher que se coloca à disposição de ser homossexual, de ser transgênero, de ser tudo aquilo que ela realmente é numa sociedade que a ela foi destinada como locus da sua personalidade. É muito importante que nós percebamos os direitos da personalidade como algo inerente à própria condição e existência humana. Então, não há como falar de direitos da personalidade sem relacionar ao princípio da dignidade humana. Somente a existência digna faz-nos reconhecer pessoas, e pessoas com todas as possibilidades da nossa personalidade. Há muito tempo que eu estudo direitos da personalidade como uma faceta civilista do que eu mais gosto de estudar na vida. Desde 1993, aqui nessa universidade, ainda caloura do curso de Direito, eu decidi que iria estudar direitos fundamentais. Era uma época que direitos fundamentais não dava ibope para ninguém, inclusive várias pessoas. Alguns professores e alguns colegas diziam que eu ia morrer de fome, porque como que alguém quer se especializar em direitos fundamentais? Isso não é uma possibilidade, né? Os assessores do Supremo são 2 ou 3 e geralmente são escolhidos por afinidades políticas ou nepotistas. A área de atuação de um advogado nesse específico nicho é muito baixa. Eu tinha que encontrar um caminho no direito civil, no direito trabalhista, no direito penal, porque esse negócio de ser constitucionalista não iria sustentar a minha existência social no mundo. Mas eu sou teimosa. E a minha personalidade dizia que, além de professora de direito constitucional, eu queria também ser uma profissional atuante com esta temática, especialmente dentro dos direitos fundamentais. Não foi muito difícil, dali a uns poucos anos, já concursada, eu fui convidada para assessorar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E lá, né, hoje já são 16 anos de assessoria no Supremo, eu encontrei essa pauta profissional, essa pauta que pode sustentar não apenas a minha existência como professora, mas principalmente a vida real, a vida prática de uma interpretação constante, de uma rotina constante de hermenêutica dos direitos fundamentais. E dentro de uma pauta gigantesca, tenho 3 linhas de pesquisa, todas elas, né, vejo vários e várias alunas aqui, a quem desde já eu agradeço o olhar sempre muito generoso e a presença sempre constante em minha vida. A gente pôde desenvolver vários projetos que ressaltam a ideia dos direitos da personalidade, especialmente dos direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal. Então, não poderia ser outra minha fala que não ressaltar o Supremo Tribunal dos Direitos Fundamentais, como eu tenho dito, né? Obviamente que a jurisprudência do Supremo é muito caudalosa, é muito rica e que tem precedentes para todos os gostos e todos os sentidos. Mas o meu olhar sempre foi o recorte dos direitos fundamentais. E nesse recorte dos direitos fundamentais, para hoje aqui, eu escolhi falar do Supremo Tribunal, eu tiro o federal e boto dos direitos fundamentais, dos direitos de personalidade. E eu fiz um recorte que na jurisprudência do Supremo não chega a 2 dezenas de decisões, para descobrir o que os ministros têm escrito como fala expressa sobre os direitos da personalidade. Não são muitos casos, mas todos eles dizem respeito àquilo que é a essência dos direitos de personalidade. A personalidade envolve nome, envolve sobrenome, a personalidade envolve vida e privacidade, portanto, vida privada. Envolve dignidade, envolve intimidade, envolve honra, envolve imagem. E todos esses são direitos pinçados dessas 2 dezenas de casos que, desde a década de 90, povoam a jurisprudência, o quadro de decisões do Supremo Tribunal Federal. Não são numerosas. O número de 20 no universo de 60 mil, 70 mil julgados por ano
Não é nem um pouco expressivo. Mas são decisões que estão na memória e no imaginário social do Brasil. Quando falamos em decisões do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que lembramos de algumas decisões esquisitas da década de 90, que dizia que, ao invés de levar o suposto pai obrigatoriamente a um teste de DNA, aplicava-se uma presunção jurídica de paternidade e dava todos os efeitos patrimoniais da investigação de paternidade que estava sendo requerida ao Poder Judiciário. É uma decisão de 1994. É a primeira decisão de um grupo de decisões que eu tenho colecionado sobre direitos fundamentais e ponderação de direitos fundamentais no Supremo. É um habeas corpus e que o pai foi vencedor porque se dizia impossibilitado, em nome da sua integridade física, de se submeter a um exame de sangue para dar a seu filho a certeza, com 99,9% de chance, da sua paternidade biológica. E o argumento desse pai, e que acabou prevalecendo na jurisprudência esquisita do Supremo Tribunal Federal, era de que já se tinha a presunção de paternidade regulada por lei para aqueles que se recusassem a fazer o teste. Por que submeter este pobre homem a uma agulhada, né? Porque naquela época o exame de paternidade necessitava da amostra de sangue. E, pasmem, essa jurisprudência de 1994, anacrônica, não mais vê, prevalece até hoje quando nós falamos em paternidade, investigação de paternidade e presunções relativas a esse assunto. Ou seja, mesmo que hoje baixe uma amostra de saliva, um fio de cabelo para fazer esse teste, ainda é invocado aquele precedente daquele habeas corpus, né, 82374, para fazer essa argumentação em favor de uma presunção jurídica que envolve direitos patrimoniais, mas que está longe de resolver o verdadeiro problema que uma ação dessa natureza tem, que é o problema da identidade biológica. Mas isso já começou a ser superado. E num habeas corpus muito interessante, num recurso extraordinário muito interessante, que é o de número 363889, em que um filho que já tinha uma decisão transitada em julgada a seu favor, reconhecendo uma paternidade por presunção, resolveu voltar à justiça e revolver a coisa julgada em relação a esse direito ao sobrenome. Ficou chamado ou conhecido como o caso do direito fundamental à identidade genética. Eu agora, na época não tinha condições econômicas de custear o teste, mas agora tenho e quero rever essa decisão. Em todas as instâncias, investigando, né, ele perdeu, dizendo, olha, você já tem todos os efeitos que o direito pode dar, você já é reconhecido como pai, você já usa o sobrenome, mas ele disse que queria saber se realmente aquele era o pai dele, que agora ele tinha condições de custear. E o Supremo, numa decisão inédita, 2011, acho que é, relatoria do ministro Toffoli, reconheceu que a coisa julgada como um instituto processual, não pode se sobrepor ao direito fundamental à identidade genética, mandou reabrir o processo e refazer o teste de DNA e acabou se constatando que ele era realmente filho. Mas essas questões específicas, elas ganham uma natureza muito importante no Supremo Tribunal Federal a partir do momento que elas lidam com pessoas e não mais com sujeitos de direito. Então, é muito interessante, o ministro Fachin tem ressaltado muito esse aspecto em seus votos relacionados a direitos da personalidade, que o direito sofreu uma virada copernicana, quando deixou de ser um direito para sujeitos abstratos de direito para direito de pessoas concretas de direito. E dentro desse aspecto, não podemos deixar de mencionar as decisões últimas e que já têm gerado várias consequências no mundo real, no mundo social e na própria dúvida que a sociedade tinha em relação aos direitos da personalidade sobre a questão do direito ao nome e da própria dignidade. Duas decisões específicas chamam-nos a atenção por serem muito recentes e muito interessantes. E dizem respeito a um recorte necessário e tardio, talvez, que o Supremo tenha feito, mas que já tem algumas repercussões na vida social. Um deles é uma discussão sobre o registro civil de pessoas trans. Se era ou não necessária a cirurgia de transgenitalização para que os cartórios pudessem registrar com o nome social, o nome de reconhecimento na sociedade, as pessoas que se sentiam
que vivenciava uma realidade transgênero, ou seja, se sentiam num sexo diferente daquele que biologicamente tinha nascido e sido registrada. E a decisão no RE 670422 foi muito favorável a essa compreensão da personalidade como pessoas e não apenas sujeitos de direito. Não é necessário que a pessoa mude por uma cirurgia complicada, por uma questão que relaciona-se à vida íntima de cada um, a natureza biológica que ela nasceu. O que importa é a condição social, o reconhecimento que ela tem do seu próprio sexo, gênero, e da sua relação com a sociedade. Então, nessa decisão, já finalizada no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que os transgêneros têm direito ao nome, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Então, ele pode ir ao registro civil e conseguir essa mudança. Foi uma decisão muito festejada e muito importante nesse sentido. E a outra, que é uma decisão ainda em aberto por um pedido de vista, diz respeito ao uso do banheiro, né? Uso do banheiro também por pessoas transexuais. É o caso, né, de uma pessoa a quem foi negado o direito de usar o banheiro que corresponde ao gênero, ao reconhecimento social dela própria e dos outros em relação à sua perspectiva biológica. Então, é uma decisão que está sendo tomada, já há 2 votos favoráveis a essa utilização, mas um pedido de vista do ministro Fux, no RE 845779, coloca ainda uma dúvida sobre qual será a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Essas são as decisões que têm notícias positivas para a jurisprudência do Supremo. Mas eu vou dizer a vocês que essas são as decisões exceções. Essas são as decisões que nos alentam em relação ao tema, porque, em geral, quando o enfrentamento é direito da personalidade, infelizmente, a jurisprudência do Supremo ela é anacrônica, dando um reconhecimento muito maior, muitas vezes, à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, ao próprio direito de informação jornalística em relação aos direitos da personalidade. A vida privada, a honra e a intimidade, ela tem sido ponderada, sobrepesada na jurisprudência do Supremo e tem prevalecido a liberdade de expressão. Eu não necessariamente acho esse um dado ruim. Liberdade de expressão, especialmente no momento que nós vivemos hoje, é um direito fundamental de primeira geração que nós precisamos garantir a todo custo, né? Mas, aqui, alguns direitos da personalidade acabam cedendo a essa liberdade de expressão. E, muitas vezes, há abusos por parte dos veículos de informação, a questão da empresa, dessas empresas provedoras de informações na internet, como o Google e etc., né, acabam vencendo essas demandas em detrimento de direitos da personalidade. Poderia citar aqui, e aí sim nós temos uma jurisprudência numérica bastante caudalosa em relação a esse assunto, e a maioria delas vinculadas à DPF 130, que é aquela que proíbe censura, né? Então, por conta dessa nossa necessidade democrática de abertura, de veiculação de informação, que eu acho muito, muito salutar e defendo, né, sobremodo, especialmente nos tempos de hoje, mas a gente tem que olhar também para o outro lado, né, estudar mais a fundo e, né, a diferença, por exemplo, entre uma pessoa pública e uma pessoa privada, uma pessoa da política, uma pessoa da arte e um ser humano comum, né, um ser humano que não é celebridade ou que não é notoriamente conhecido. Então, esses sobrepesamentos ainda não estão claros na jurisprudência do Supremo e a gente deve prestar atenção. Essa pauta é uma pauta internacional, é uma pauta que vai continuar. Nós vamos estar provocados e provocadas por esta pauta durante muitos anos. E eu espero que a minha percepção de que o Supremo Tribunal Federal tem que ser um tribunal menos da federação e mais dos direitos fundamentais, que a nossa democracia como fórmula social de convivência mútua, e não como um mero procedimento de eleições, ela possa nos colocar diante de um desafio que aprendi essa semana com a professora Marilena Chauí, num vídeo bem interessante que ela postou no YouTube, dizendo que democracia como forma social tem 3 pontos essenciais, e aqui já é a conclusão da minha fala. O primeiro ponto é o reconhecimento em sociedade de que precisamos
de direitos fundamentais. É uma sociedade que deve se pautar em discussões sobre direitos fundamentais. É uma sociedade que nós precisamos, sim, discutir proteção de direitos fundamentais. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo a professora Marilena Chauí, sobre essa democracia como fórmula de convivência social. A sociedade é um locus de tensões e conflitos. Precisamos viver as antíteses. Não há como imaginar uma democracia sem uma opinião divergente que nós temos que tolerar e sobreviver, né? E vivenciar isso de forma democrática, de forma a colocar cada um no seu espaço, e aí o Supremo Tribunal Federal tem uma perspectiva contramajoritária importante, que eu espero que ele venha a exercitar, se os tempos forem de restrições de direito, quando quer que sejam, em relação a essa questão da democracia de antítese. Não podemos viver num mundo de homogeneidades, ele é frágil em termos democráticos. E o terceiro e último ponto é de que a lembrança clara do artigo 1º, vivemos um ambiente sociopolítico em que deve prevalecer a soberania popular. Então, não há governantes com as suas vontades, não há representantes que possam se sobrepor à vontade dos representados. E nessa vontade dos representados, há minorias. Minorias que talvez não tenham vencido as eleições, minorias que talvez não tenham conseguido chegar a uma representatividade adequada nas assembleias legislativas. Minorias que precisam, muitas vezes, de votos contramajoritários de uma corte constitucional. Então, acho que temos aí uma importante vivência dessa democracia como uma democracia de direitos fundamentais, uma democracia de antíteses e uma democracia de soberania popular, de dar voz e vez para todos os setores sociais. Agradeço imensamente e passo a palavra à professora Ariane. Muito obrigada, professora Cristine. Eu te devolvo a gentileza da referência e do agradecimento também. É uma honra poder estar aqui com a minha professora, que, assim como fez a alguns aqui, me orientou e me relembrou da função do porquê o direito e os direitos fundamentais. E agora você traz essa nova nomenclatura do Supremo Tribunal dos Direitos Fundamentais, e com certeza que isso é muito simbólico para mim, acho que para todos. Bom, eu já vou passar a palavra aqui à doutora Gisele, que vai trazer um pouco, não é, doutora Gisele, do que você vive na realidade. Acho que para na sequência nós termos aí o porquê da importância desse painel aqui em termos de direito e de concretização. Obrigada, professora. Então tá. Gente, meu nome é Gisele, eu sou uma mulher transexual e sou advogada. Eu tive uma visibilidade muito grande depois que eu fui defender no Supremo Tribunal Federal a DI 4275, que juntamente com o recurso que a professora Cristine citou, o recurso em si, ele tinha a questão de você não atrelar a mudança de nome com a necessidade de fazer cirurgia. E a ADI 4275, que eu fiz a sustentação oral, ela tinha como objeto principal trazer à luz a Constituição, artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes, que eu não cumprimentei, até devido ao nervosismo, mas é um prazer, é uma honra estar aqui para compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, e eu antecipo, gente, que eu não quero me vitimizar ou levantar qualquer bandeira, qualquer ideologia de gênero, enfim. Mas sim eu quero apresentar a realidade de uma gama, a realidade e os fatos que eu quero trazer aqui, de uma gama de pessoas de uma população brasileira. E assim eu agradeço imensamente o convite por estar aqui nesse seminário, elas pedem vistas, nas pessoas da doutora Cristina Neves e da Aline Osório. E eu gostaria de cumprimentar a doutora Ariane, a doutora Cristina Petri, e fazer um cumprimento super especial à senhora, a doutora Débora Duprá. Por quê? Porque a senhora é uma heroína para nós, pessoas transgênero, porque lá em 2009 ousou propor a DI 4275, que culminou na conquista de um direito tão importante e necessário e inimaginável até pouco tempo atrás, que é mudar o nosso nome e gênero no cartório sem processo e sem maiores transtornos. A senhora deu o principal passo para resgatar a nossa dignidade. E estou imensamente feliz em poder lhe agradecer pessoalmente e dizer que essa foi uma estratégia jurídica extraordinária, quando a senhora pegou o artigo 58,
que ele fala que o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. E aqui, apelidos públicos notórios, entenda-se como nosso nome social, porque a gente não tinha tutela nenhuma, então a gente dependia da boa vontade de chegar em determinados lugares e falar assim, olha, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui assumir meu compromisso na Ordem dos Advogados. Eu não tinha retificado o prenome, eu cheguei lá, imagina um ambiente super solene, auditório lotado, e eu com essa aparência que eu tenho, eu tive que chegar lá. E como é que eu ia ser chamado de Marcos? Então, eu dependi da boa vontade do cerimoniário, eu falei assim, olha, eu gostaria de ser chamada por Gisele. Ainda bem que a OAB lá do Paraná foi maravilhosa e realmente me chamou por Gisele. Eu queria só trazer rapidamente aqui uns conceitos também de gênero, de sexo, gênero, cisgênero, transgênero, identidade de gênero e orientação sexual, que eu acho importante até para entender um pouco do assunto, né? Se tem alguns acadêmicos que aqui talvez não estejam familiarizados com esse tema. O que é o sexo biológico? Na verdade, um conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidade reprodutiva e características fisiológicas secundárias que distinguem machos e fêmeas. Evidencia-se na espécie humana pelo órgão genital, que diferencia os machos da fêmea, ou seja, pênis e vagina, e antropologicamente está relacionado apenas para a perpetuação da espécie. Há alguns casos de alguns indivíduos que eles possuem algumas características genéticas ou somáticas que fazem, que não se ajustem nas definições típicas do feminino ou masculino, são as pessoas intersexuais. Que, antigamente o termo usado era hermafrodita, mas é um termo que agora caiu de moda, é um termo que não é mais adequado, inclusive é pejorativo, mas a pessoa intersexual ela nasce com alguma característica que, no momento do nascimento, o médico ele não consegue distinguir se é um macho ou uma fêmea. E o que eles fazem? Eles automaticamente corrigem, porque precisa se adequar dentro desse binário macho ou fêmea. Então, eles corrigem. Às vezes, são cirurgias que são feitas em crianças, cirurgias invasivas que, na realidade, deveria se esperar a pessoa se identificar com o gênero para depois operar. E o que é gênero? Gênero, de acordo com os princípios de Oddi Carta, que versa sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em matéria de orientação sexual e identidade de gênero, é a experiência interna e individual que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, e que inclui o senso pessoal do corpo e outras expressões de gênero, tais como vestimentas, modo de falar e maneirismo. E nesse ponto é legal trazer a frase que ficou da Simone de Beauvoir, que ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Com isso, a filósofa francesa ela quer dizer o quê? Que nenhum destino biológico, psicológico ou psíquico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Somente a medição de outrem pode constituir um indivíduo como outro. Em outras palavras, gente, masculino e feminino, acima de qualquer realidade biológica, são papéis construídos a partir das interações humanas no âmbito de cada sociedade. Resumidamente, de maneira rasa, seria dizer que o indivíduo que nasce macho não pode chorar, deve brincar de carrinho e jogar bola, e que indivíduos que nascem fêmea devem ser ótimas donas de casa, vestir rosa e brincar com bonecas. E esse universo que a mim foi imposto, porque eu nasci macho, nunca me serviu. Na realidade, eu nunca me identifiquei com esse universo, e assim eu sou uma pessoa transgênero, porque eu ousei transgredir essas normas impostas de gênero. Ocorre que o quê? Uma totalidade, a maior parte dos indivíduos se adequam a essa construção social, isso que foi imposto. São as pessoas cisgênero. Mas há uma gama de pessoas, e no Brasil aqui nós somos mais de 1 milhão, que não se adequam a essas normas impostas, são as pessoas transgêneros. Assim, gente, se sente subjetivamente pertencendo ao sexo contrário, e, consequentemente, viverem de acordo com o gênero imposto àquele sexo. Isso seria a identidade de gênero. E eu gostaria só de apresentar algumas peculiaridades que são inerentes às pessoas trans e que eu não fugi delas, de nenhuma delas. Quando eu fiz a sustentação oral, eu iniciei dizendo, se estou aqui perante vossas excelências é porque sou uma sobrevivente. E eu disse isso porque a minha fala, a minha sustentação, eu me baseei toda e eu me inspirei, na realidade, na Dandara. Antes de eu fazer a sustentação, eu tinha recentemente assistido o vídeo. Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu com a Dandara, lá de Fortaleza. É uma mulher trans, né, que ela
Ela foi apedrejada à luz do dia na frente dos vizinhos. Vários indivíduos começaram a dar paulada nela e apedrejar ela. Colocaram o corpo dela já meio inerte num carrinho de mão, levaram numa vala, jogaram e deram um tiro na cabeça dela. Esse vídeo está no YouTube, é bem chocante, eu não tinha coragem de assistir, mas acabei assistindo, eu nem sabia que eu ia fazer sustentação oral, mas me marcou demais o vídeo, porque eu falei assim, meu Deus, como é que um ser humano pode se... Sabe que ponto que nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, chegamos a ponto de apedrejar e de dar paulada no ser humano. E o pior, gente, os vizinhos dela ali assistindo e ninguém fez absolutamente nada para ajudar. Então, eu acabei fazendo um paralelo da minha vida com a vida da Dandara e falei assim, eu sou realmente uma sobrevivente por estar viva ainda no Brasil. E eu queria também trazer alguns dados da ONG Transgênero Europe que falam sobre a violência cometida contra nós, pessoas transgênero. O Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. De janeiro de 2008 a junho de 2016, foram assassinadas 868 pessoas trans, o que corresponde a 50,7% dos 1.711 casos desse tipo registrados na América Latina. A nossa expectativa de vida, até pouco tempo atrás, era de apenas 35 anos, mas agora ela caiu para 27 anos. E esses dados, gente, eles são apenas a ponta do iceberg, porque no Brasil não tem dados oficiais sobre a violência cometida contra LGBT em geral. Prostituição, principalmente as mulheres trans. Por que as mulheres trans acabam indo para o caminho da prostituição? Porque há uma exclusão do mercado de trabalho. E por que tem essa exclusão do mercado de trabalho? Por falta da capacitação gerada pela evasão escolar. Devido ao imenso bullying que nós sofremos nesse ambiente, que é inóspito, para todo mundo que é diferente, principalmente para nós. Por outro lado, o Brasil é o país que mais acessa filmes pornográficos de pessoas transgêneros, e esses são os dados oficiais de 2 sites de filmes pornográficos, que é o RedTube e o Xvideo. No sistema prisional, as mulheres transgênero servem de mulas para o tráfico de droga, e os homens transgênero, eles são alvos de estupro corretivo e coletivo. O que é estupro corretivo? Vamos te estuprar para te ensinar a ser mulher. Pensa na violência disso, né? E agora, sim, eu queria falar por que isso se aplica a mim também. E já peço desculpas por assim se soar como vitimismo da minha parte. Mas o fato é que, quando eu estava na 6ª série, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente feminina, e o professor de educação física ele me colocou o apelido de Florzinha. Eu não sei como até agora que eu consegui terminar os estudos. Imagina como é que foi, no ambiente escolar, para mim, se um professor te coloca o apelido Florzinha. Eu recebi chute, recebi pedrada e recebi paulada dos coleguinhas, que não eram tão pequenos. Assim, eu tinha 12 anos na época, mas era o pessoal da 8ª série, pessoal de 16, 17 anos, que realmente me batiam. Com relação à prostituição, gente, eu venho de uma família de classe... E isso eu nunca abri para ninguém, eu estou começando a abrir agora, até porque depois de toda a visibilidade que eu tive lá do STF, pelo fato de eu ser uma advogada, algumas pessoas falaram assim para mim, não abra determinadas coisas da tua vida, Gisele. Mas eu estou pensando, por que não abrir? Isso faz parte da minha vida. E se eu estou aqui é porque eu vivi isso. E eu estou representando uma gama de pessoas, como eu já falei. O que aconteceu? Eu venho lá, eu nasci em Porto Alegre, fui criado em Curitiba, numa família classe média alta. Meu núcleo familiar era minha mãe, uma tia e 2 primas. Esse foi meu núcleo familiar, eu fui criado com essa tia e com essas primas. Elas é que tinham a grana e tudo, que sempre me mantiveram. Quando minha mãe faleceu, eu tinha recém acabado de fazer a transição, as minhas primas chegaram por e-mail, fazia 2 meses que minha mãe tinha morrido, elas falaram assim para mim, por e-mail, Marcos, o Marcos, meu nome era Marcos, o Marcos, aquela bicha fracassada, pra gente morreu. E essa coisa que você se transformou, essa Gisele, ela não faz parte da família. A partir de agora, você está por conta própria. Eu sei que todo o suporte financeiro que eu tinha da família, eu dependia deles para tudo. Eu estudei graças a... Eles pagaram a minha faculdade, eles me mantinham no apartamento. Da noite para o dia, além de eu ter perdido a minha mãe, eu fiquei sem absolutamente onde morar, porque eles entraram com uma ação de reintegração de posse, eu fui obrigada a sair do apartamento, que era delas. Fiquei sem trabalho. Aí uma amiga trans falou para mim, Gisele, você tem que fazer alguma coisa. Ou você vai se prostituir, ou você vai pedir esmola. Eu não tinha conseguido. Eu tinha meu curso de Direito, que eu sou formado em 2010, mas eu não tinha passado no exame de ordem. Eu tinha feito uma vez e depois não fiz mais.
Aí o que eu fiz? Essa minha amiga tirou umas fotos minhas, colocou num site de prostituição, e eu comecei a fazer programa para sobreviver. Foi graças a fazer programa que eu consegui pagar o meu cursinho preparatório para o exame de ordem, o meu Uber e a minha inscrição. Na primeira, eu estudava assim, eu não conseguia juntar o dinheiro para pagar o curso presencial, só um online, mas eu estudava assim todos os dias, de segunda a segunda, 8 horas por dia, na frente do computador, estudando, prestando atenção nas aulas, fazendo as peças processuais. Quando tocava o telefone, que vinha um cliente lá, eu atendia, fazia o que tinha que fazer e voltava para os estudos. Na primeira fase, eu fui aprovado com a média, eu consegui acertar 70 questões, fui para a segunda fase e acertei, tirei a nota 9,55. Quando eu peguei minha carteirinha da ordem, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou fazer um programa. E assim, gente, nada contra quem faz, mas a prostituição, eu assim não recomendo para ninguém algo que deixa marcas profundas na gente, porque você entra em contato com o lado mais sórdido das pessoas. Eu acho que o lado sexual, mais, digamos assim, vou usar uma palavra bem podre. O sexo, que é para ter um encanto, ele perde todo esse encanto. Sem falar que você entra em contato com o quê? Com droga, com tudo quanto é espécie de doença sexualmente transmissível. Assim, num primeiro momento, ela é ilusória, porque dá a impressão, ela te supre duas carências, e uma carência que nós, pessoas trans, temos, que é muito grande, que é a questão afetiva e a questão do nosso ego. Então, num primeiro momento, a prostituição supre essa carência e também a carência afetiva, mas é uma ilusão. Assim. Como eu falei, eu não tenho nada contra quem faz, mas não recomendo, no que eu puder fazer para não permitir mais que pessoas façam programa e que se capacitem para o mercado de trabalho, eu vou fazer. Inclusive, eu ser candidata lá a deputada estadual pelo Paraná, e uma dos meus eixos de campanha foi esse, realmente capacitar as pessoas trans para o mercado de trabalho e tentar tirar da prostituição. Infelizmente, eu não ganhei. Então, e como que era antes da DI 4275, que foi esse grande avanço que colocou o Brasil, eu considero, na vanguarda dos direitos da população LGBTI, especificamente dos direitos da pessoa trans, como que era a retificação de prenome e desígnio de sexo antes? Simplesmente não havia regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Em alguns casos, sequer o mérito era julgado. Lá no Paraná, especificamente, havia um conflito de competências entre a vara de registros versus a vara de família. E o promotor da vara de registros públicos, quando o processo lá era proposto ou declinado para essa vara, ele já em preliminares se manifestava assim, pela impossibilidade jurídica do pedido, com a fundamentação de que quem nascia homem ia morrer homem e quem nascia mulher ia morrer mulher. Pronto, era a fundamentação dele, impossibilidade jurídica do pedido. Sempre eram exigidos laudos psiquiátricos e psicológicos. Nós tínhamos que provar para a justiça que somos doentes. Nossa vida era sempre escrutinada, nós precisávamos provar para o juiz que vivíamos socialmente de acordo com o gênero que nos identificávamos. Em alguns casos, retificava-se o prenome, mas mantinha seu gênero, ou seja, o constrangimento continuava. Ou então retificava-se o prenome, mas o juiz falava assim, vou retificar o teu prenome, mas para isso você vai ter que fazer cirurgia. A cirurgia, gente, além de, como a professora já citou, ela é extremamente invasiva e assim coloca a nossa vida em risco mesmo. E algumas pessoas trans não têm necessidade de fazer cirurgia, porque o meu órgão sexual não me define enquanto mulher. Essa que é a verdade. E no caso dos homens trans, essa cirurgia é extremamente invasiva. É experimental ainda. A nossa que é invasiva. Alguns juízes também, eles falavam assim, eu vou mudar teu nome e teu sexo, ou teu gênero. Eles confundem sempre sexo e gênero, por isso que eu achei legal fazer essa diferenciação no começo, acho que não ficou muito claro, porque eu me atrapalhei um pouco, mas, enfim. Depois eu falo um livro bem legal para vocês lerem, que é o da Letícia Lanz, O Corpo da Roupa, ela explica bem legal esses conceitos, dá para entender bem. Mas alguns juízes, eles falavam assim, olha, eu vou mudar o teu nome, mas para isso eu quero que você me prove que a tua anel-vagina é funcional. E isso aconteceu com uma amiga minha, que ela fez a cirurgia na Inglaterra, a Débora, foi ela até que pediu para colocar minhas fotos, fazer programa. A Débora ela tinha feito a cirurgia dela na Inglaterra, e quando ela veio para o Brasil para mudar o nome, o juiz veio com essa. Eu preciso de um laudo que prove que essa tua anel-vagina é funcional. Ela teve que pagar o médico, pagou caro, porque ela fez há 10 anos atrás, para o médico vestir uma luva e enfiar o dedo na vagina dela, para ver se realmente tinha profundidade suficiente para manter relações sexuais. Então, para vocês verem o grau que era a coisa, por isso que eu digo, doutora Débora, a importância que foi a DI 4275 para nós.
E eu só quero citar também que os 2 únicos direitos que nós adquirimos, a população LGBT em geral, os 2 grandes direitos, assim, digamos, oficiais, e que foram grandes conquistas, eles partiram só, gente, do poder judiciário, por intermédio de provocação de nós, advogados, públicos ou privados, que foi qual? O casamento entre pessoas do mesmo sexo e a questão da retificação agora do prenome, que ela foi julgada só em março. A ação foi proposta em 2009, eu fiz a sustentação oral em junho de 2017, ela foi julgada em março, agora desse ano. Então, é super recente. E também eu queria lembrar que ainda tramita no STF, como a professora já falou, a questão do uso do banheiro por nós, pessoas trans. E esse é mais um caso esdrúxulo de violação de direito e de dignidade rasgada e jogada no lixo, que aconteceu com uma pessoa trans, lá de Santa Catarina. Ela estava no shopping Beira-Mar, em Florianópolis, ela precisou ir ao banheiro. Ela foi impedida de usar o banheiro pelos seguranças. Ela, desesperada, ela falou assim, o que eu faço? Eu preciso ir ao banheiro. Não, você não vai usar o banheiro. Ela acabou se defecando, gente, no shopping. Pensa no constrangimento. E ela teve que voltar dessa maneira para casa, porque ela não tinha dinheiro para pegar Uber ou carro, ela voltou de ônibus, assim, defecada para casa. Para você ver o grau que chega como que é a nossa vida. Isso deu uma origem de ação de danos morais e foi indo e chegou no Supremo Tribunal Federal, que agora está para ser pautado, eu acho que, não, a que criminaliza, vista no ministro Fux, a que criminaliza a homofobia, que vai ser pautado agora, dia 14, né? Aí nós temos, fora essa, que os ministros têm que decidir se nós podemos ou não usar o banheiro, tem a criminalização da homofobia, que está pautada agora para o dia 14, e também uma outra ação que tem como objeto atacar uma portaria do Ministério da Saúde que veda a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, porque, a princípio, entende-se que o nosso sangue não é bom o suficiente para ser usado. Gente, a minha fala é essa. Eu vou passar a palavra para a doutora Débora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todas. Gisele, obrigada. Mais uma vez lembrar os desafios absurdos que a gente tem pela frente. Que sociedade feia, né? Que coisa. A professora Jane Reis, também juíza federal, ela tem um artigo muito interessante sobre representatividade feminina. E ela traz uma figura muito conhecida do pessoal do direito, que é o juiz Hércules, do Dworkin. Vocês conhecem o juiz Hércules? Aquele super juiz que tudo vê, tudo sabe e resolve sempre com muita justiça. Mas o juiz que tudo vê e tudo sabe, ele acaba imprimindo nos seus julgados a sua visão de mundo. Ficamos nós todas sujeitas ao juiz Hércules. E aí, em contraposição ao juiz Hércules, a professora e juíza Jane vai nos falar da Pequena Sereia. Por que a Pequena Sereia? A Pequena Sereia é aquela fábula da sereia que salva o príncipe do fundo do mar, né? E se apaixona por ele. E, para poder fazer parte dos humanos, ela faz um trato. Ela passa a ter pernas, mas ela perde a voz, né? Então, eu acho que essa comparação que a professora Jane Reis faz, ela nos coloca alguns desafios. Primeiro, eu acho que temos um acordo aqui que nós não queremos ser ele, o juiz Hércules, né? Não queremos estar aqui ditando quais vão ser as posições a serem adotadas no mundo. Mas o que é ter voz? O que significa estar no universo feminino? Será que significa alguma característica morfológica, cromossômica, hormonal? Enfim, o que é ser mulher? Será que é a maternidade,
a gravidez, a doçura, a suavidade, gostar do rosa. O que será ser mulher? E eu acho que é esse o desafio que eu vou colocar aqui para nós pensarmos. O que é ser mulher no sistema de justiça, nesse ambiente que se regula a partir do direito, a partir de leis. Lembrando que eu sempre acho que nós, para pensarmos desafios, nós temos que fazer sempre um raciocínio meio de volta para o passado, que nos convoca para o presente, nos projeta para o futuro e voltamos para o passado. Enfim, esses exercícios sempre de colocar presente, futuro e passado em diálogos permanentes. E aí eu volto ao nosso episódio inaugural disso chamado Brasil, que é um episódio masculino, europeu, branco, né, um empreendimento com essa característica, que, quando surge, ele coloca em xeque exatamente a alteridade. O Todorov tem um livro muito interessante chamado A Conquista da América, porque diz que o europeu, quando chega aqui e encontra os povos indígenas, ele vai reconhecer que existe alguém diferente dele, mas ele vai constituir a diferença, a alteridade, como menos, como inferioridade. Ele vai colocar aquele sujeito como um sujeito pré-histórico que surge desse passado e que, de repente, incomoda ali o presente. Vai avançar sobre os seus territórios e capturar todo o seu mundo simbólico, impondo uma língua, impondo uma cosmologia. Nosso segundo empreendimento é a escravidão. Também com uma noção de território, de propriedade, posse dessas figuras do direito civil muito fortes, porque não só a importação de corpos para servir permanentemente como força de trabalho, dessubjetivando totalmente, transformando em coisas, como também o avanço sobre esses corpos com essa noção de propriedade. Depois nós temos uma organização territorial que vai também reproduzir esse universo simbólico, que é o das capitanias hereditárias. Para poder administrar esse país, ele é distribuído entre algumas poucas famílias. Isso dá origem a duas perversidades, digamos, da nossa formação cultural: ao grande latifúndio e a noção do hereditário, de que isso se transfere sempre em herança para as mesmas e sempre famílias, constituídas na origem por um homem branco europeu. Bom, com essa soma de história inaugural, o Brasil, quando se reinventa como sociedade política por ocasião da independência, e porque está inserido no mundo ocidental, ele vai se valer das ideias em voga no mundo europeu. E aí, o que estava em voga? A Europa vivia os produtos da Revolução Francesa, que foi uma revolução pelo fim do privilégio e para estabelecer uma suposta igualdade formal entre todas as pessoas. Com isso, ela contava com duas engenharias. Uma vocês todos devem ter estudado, o pessoal do direito gosta muito de todas as duas. Uma é a teoria do contrato social, que é uma teoria que pressupõe que estamos todos numa situação de igualdade no momento em que vamos definir o contrato que vai definir a nossa vida, que vai regular a nossa vida coletiva, né? Só que é engraçado, porque essa é uma teoria do século XVIII, séculos de patriarcado e plena escravidão nas Américas. Que teoria da igualdade é essa? Uma feminista, filósofa, Carole Pateman, vai fazer um livro que vai dizer muito desse momento, chamado Contrato Sexual, e mostrando como o tal do contrato social ele é um contrato feito sob relações de dominação que são encobertas. De que modo? Uma é a noção também muito cara ao direito do mandato, da representação. Alguém confere uma representação para outro assinar esse contrato. Quem são essas pessoas? E aí o Kant, que também é uma outra queridinha do direito, ele vai fazer uma distinção entre sujeitos ativos e sujeitos passivos. Quem são sujeitos passivos? São aqueles que são dominados pela emoção, e por isso eles não conseguem pensar o universal.
eles só pensam o particular. Eles não têm condições de estar na ágora. Por isso que a mulher nunca esteve na ágora, porque ela é movida pela emoção. Ela só pensa o particular. E aí ela, ao lado dos idosos, das crianças, dos doentes, das pessoas com deficiência, são os tais sujeitos passivos que vão dar para esse homem branco, heterossexual, produtor, latifundiário, esse que vem com esse acúmulo de ideias, ela vai conferir a ele a possibilidade de firmar esse contrato social. E um outro artifício é a separação do domínio público, da esfera pública, da esfera privada. A esfera privada é a esfera da emoção, do cuidado, da ausência da razão. É o espaço feminino. E o espaço público é o espaço desse homem branco poderoso, o espaço da razão, o espaço do universal. Isso vai ser reforçado por uma outra figura. Eu estou fazendo esse exercício para a gente pensar o que há de atualidade nisso. Isso vai ser reforçado pela figura do Estado-nação, que também é um artefato muito, muito recente. Surge como produto da Revolução Francesa. O Estado-nação, ele parte do princípio de que nós vamos ter, num território com fronteiras muito delimitadas, um único povo, uma única língua, uma única cultura, uma única história. Obviamente, isso só é possível no plano da falsificação, porque nós vamos ter uma história comum, temos que negar a conquista e a escravidão. Né? Como vamos ter uma história comum se a gente começa essa história matando, eliminando as diferenças? E aí, enfim, um artefato importante para a construção desse Estado-nação é o direito. O direito ele vai ter que ser construído com esse sentido de homogeneidade. Na hora que você vai buscar valores, moral, religião, para construir esse direito, ele está todo encarnado nesse homem branco, heterossexual, capitalista, latifundiário, enfim. E o direito vai colocar, portanto, esse arquétipo como central. E esse arquétipo vai construir as periferias. Nessas periferias vão estar todas as diferenças que não são homologadas pelo direito. Vão estar as mulheres, vão estar os indígenas, os negros, os gays, as lésbicas, as trans, os pobres, os trabalhadores. Só que essa noção de centro e margem, ela vai ser permanentemente reorganizada pelo centro. Quando ele quer alguma coisa da margem, ele reconfigura essa margem e ela vira centro. Lembra da costureirinha? Quando ela é apropriada pelo centro, ela vira um estilista, óbvio. Né? E aí ela vai ser uma posição importante. A cozinheira, chefe, óbvio. Né? Então, é um centro que está sempre manejando essas margens. Mas também controla, tem esse controle biomédico, que a Gisele nos lembrava, dos corpos. São várias as formas de controle da circulação desses corpos. Eles vão estar, geralmente, encarcerados. Eles vão estar no lar, eles vão estar no armário, eles vão estar nos manicômios, inclusive nós, as histéricas, aquelas que resolvem falar, no passado já fomos queimadas, agora estamos no manicômio. Os gays, as lésbicas, lembram da cura gay, da cura trans? Era lá, nos manicômios. E os presídios? Né? E aí, negras e negros sabem que vivem no cotidiano dessa escravidão. Pois bem, essa supremacia branca, ela teve o seu apogeu e queda por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde todas as formas de diferença foram fisicamente eliminadas. Nós temos o genocídio do povo judeu, mas a gente tem muita morte de diferente, de cigano, de gays, lésbicas, trans, de mulheres histéricas, de negros, de pessoas com deficiência. E isso, enfim, levou a uma série de consequências. Começa com a Declaração dos Direitos Humanos, que agora completa 70 anos. Também estamos no ano de celebração e de luto, mas, enfim. E aí começam, a partir daí, as várias lutas libertárias no mundo ocidental. Por que no mundo ocidental? Porque são lutas que criticam exatamente esse modelo herdado, né, de organização
desse mundo ocidental. São mulheres, negros, LGBTIQ+, enfim, vários movimentos indígenas. E uma coisa que marca esses movimentos é exatamente a ostensividade. Eles têm que ser ostensivos. Foram silenciados durante tanto tempo, foram escondidos, foram capturados durante tanto tempo que eles têm que mostrar exatamente aquilo que mais incomoda. As mulheres vão mostrar os peitos, os negros vão mostrar os seus cabelos, vai ter a parada gay, tudo tem que ser mostrado, e a rua é o espaço para mostrar isso, e cada vez mais. E na área da filosofia, eu estou falando muito de filosofia porque eu acho que nós estamos no espaço da crítica, que é o espaço da universidade, no espaço da possibilidade de transformação, no espaço da possibilidade de resistência. É bom lembrar o que já foi e o que pode voltar a ser. Pois bem, a filosofia ela vai perceber que a dominação ela foi possível exatamente a partir da organização desse pensamento binário, né? Homem, mulher, branco, preto, hétero, homo, cis, trans, enfim. E aí o grande desafio é vencer essa fixidez, essa rigidez dos conceitos. E aí vem muitos, né? Desde Nietzsche, Derrida, Foucault, trabalhando com essa ideia de transitividade. Todo conceito que ele tem em si uma potência do que não é. E tudo nele pode vir a ser. Então, não há nada definitivo, tudo transita, tudo está em trânsito. Nós mesmos, nós mesmas, não sou jamais, enfim, nós somos plurais. Plurais por vários aspectos. Primeiro, porque nós nunca vamos ter um inventário completo de nós mesmas, né? Nós sempre podemos vir a ser algo. Então, não somos uma obra encerrada, não somos uma obra acabada, somos possibilidades e sempre transformação, né? Então, isso tudo depois vai chegar no mundo colonizado com muito mais tardiamente, mas, curiosamente, também vivendo um mesmo movimento constitucional. A América Latina e a África têm novas constituições em datas muito próximas, que correspondem ao final da década de 80 até o início do século XXI, todas incorporando essas noções de emancipação, de não dominação, e a elas somando a ideia de descolonização e de resistência e vitória contra regimes ditatoriais. Então, é muito interessante se a gente olhar todas as constituições da América, Colômbia, Equador, Peru, todas, África, todos os países africanos passam por movimentos muito parecidos a respeito disso. E aí, nós precisamos de muita literatura, porque a dominação ela só é possível, eu já estou me acabando, mas ela só é possível porque ela é invisível. Ela conta com estratégias, por exemplo, da linguagem. A língua oficial que os Estados nacionais adotaram, é uma linguagem em que o todos é a expressão do universal. E a gente fica meio refém dessa linguagem, que a gente fica procurando uma expressão para o transitivo e não consegue, por isso que eu falo todas. A todas não é uma substituição do patriarcado pelo matriarcado, mas é a noção de que estamos sempre em trânsito, não tem uma expressão do universal. O universal ele sofre recortes, por isso que nós fomos categorias, por isso que nós fomos mulheres. Mulheres, o que é essa categoria? Nós somos atravessados por tantos recortes, né, de orientação sexual, de cor, de raça, de classe, de localização geográfica, enfim. E aí, eu vou trazer aqui algumas reflexões para mostrar o quanto nós temos no presente ainda de colonialidade, como nós temos dificuldade de pensar outros mundos possíveis ainda hoje. A professora Rita Segato tem uma pesquisa sobre culto Xangô de tradição Nagô, em Pernambuco. E essa é uma pesquisa muito interessante, porque toda a noção de corpo e alma, de cultura e natureza, de feminino e masculino, está em jogo. Por quê? Na hora que
todos os praticantes dessa religião têm um orixá. E esse orixá, ele pode ser um homem ou uma mulher, não tem nenhuma correspondência com a conformação biológica da pessoa. E vivem numa relação absolutamente transitiva entre corpo e mente, entre feminino e masculino, e são corpos andrógenos, por natureza. Por natureza, se essa palavra é natureza, não tem nenhuma relação biológica, biogenética, que determine esses corpos. Eles estão muito mais relacionados a partir de uma concepção de mundo, de corpo, de sexualidade, que não tem nada, simplesmente nada a ver com essa do mundo ocidental que nós herdamos. Uma outra perspectiva muito interessante é apresentada pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a respeito dos índios, de alguns grupos indígenas amazônicos, em que não há distinção entre cultura e natureza, entre pessoas e elementos da natureza. Por quê? Porque há uma concepção de que tudo é provisório e que elementos da natureza estão ali provisoriamente para assumirem o papel de quem vai e que vai incorporar esse elemento da natureza. Então, é uma relação de que, enfim, esse elemento da natureza pode vir a ser uma pessoa, essa pessoa pode vir a ser um elemento da natureza. A mesma coisa acontece com o nome, essa coisa tão estável que precisou de uma ação judicial para falar alguma coisa óbvia. Eu vou falar depois um pouquinho dessa ação judicial, porque ela tem umas curiosidades muito interessantes. Mas muitos grupos indígenas vão mudando, as pessoas vão mudando de nome de acordo com alguns rituais de passagem. Então, entrando na adolescência, muda o nome, incorpora o nome do avô, que, por sua vez, passa a ter o nome do pai, que passa a ter o... Enfim, são ciclos da vida em que o nome vai mudando. E foi curioso, eu digo isso curioso, porque eu sempre trabalhei, eu entrei no Ministério Público para trabalhar a questão indígena. Ela sempre foi a razão do meu encantamento. E eu, tendo essa informação, eu tive tanta dificuldade para trabalhar a questão da mudança do registro civil, a que Gisele se falou. Essa formação proposta em 2009, e eu tive com um grupo de mulheres trans. E elas que me deram o norte da ação, né? Me falavam, Débora, vai ser muito difícil o judiciário entender isso, muito, muito difícil. Então, vamos colocar umas cautelas. Aí tinha que fazer a avaliação médica, essa que a Gisele falou, né? Enfiar o dedo para ver se, enfim... Tem que ter uma avaliação psicológica, tem que ter um espaçamento de tempo para ver se a pessoa é mesmo daquele jeito. Por quê? Porque a gente tinha essa noção de que o nome é uma coisa que tem relação com a biologia, que o nome feminino tem que corresponder a uma coisa que se chama biologicamente, fisicamente, de masculina, né? E o Supremo falou, ora, ainda bem que demorou tanto tempo para julgar, porque na hora que julgou, falou, mas que bobajada! Ter um nome é afirmar o seu nome. Basta isso. Né? O Supremo falar, isso é performatividade pura. E a gente percebe que, mesmo as leis, que são muito boas, aparentemente, elas precisam de muita cautela. A Lei Maria da Penha, por exemplo, se ela for usada no seu lado repressivo, ela vai afastar, por exemplo, mulheres negras vítimas de violência doméstica. Eu escutei muitas mulheres da periferia do Rio de Janeiro falando, olha, nós apanhamos, mas nós não vamos entregar nossos companheiros para esse sistema de justiça que é reprodutor da violência contra o povo negro. Eu já ouvi mulheres indígenas falar, nós não vamos tirar os nossos companheiros da luta pela terra e entregar para esse sistema que nos oprime e nos prende. Então, o que eu quero dizer, e já terminando mesmo agora. Primeiro, o desafio. Como o tempo não é algo linear, nós estamos o tempo todo sofrendo esses ecos do passado. E aí tem algumas coisas que falam assim, tenha certeza, não tenham certezas. Desconfiem sempre das certezas, porque é isso que nos movimenta e isso que faz o direito ser uma coisa interessante. Do contrário, ele já tinha sido substituído por um algoritmo, aí, por uma máquina dessas. A segunda, e, portanto, longe das certezas, nós temos um princípio que parece um mantra do direito que a gente tem que enfrentar, que é o da tal da segurança jurídica. A segurança jurídica, no sentido da repetição,
no sentido de que você fez de um jeito, vai fazer do outro sempre, sempre, só é possível no reino do sempre igual. No reino daquilo que você antecipa e depois vai reproduzir num outro lugar. Num espaço de pluralismo, como é a sociedade brasileira, reconhecidamente plural pela Constituição, o princípio da segurança jurídica só pode ser sentenças muito fundamentadas, para nós descobrirmos as razões por trás, a razão ou a emoção, também não gosto de trabalhar com essa dicotomia, o que há por trás, o que explica essa decisão, o que dá inteligibilidade a essa decisão, mas jamais a previsão e a certeza, porque o que pode não vir a ser num outro caso, ou pode vir a ser diferente num outro caso. Nós temos, principalmente, que, no âmbito do direito, desenvolver processos de escuta e parar de sermos Hércules. Temos que escutar, porque os grupos sabem o que dizem. As pessoas implicadas, sujeitos jamais, sabem exatamente do que necessitam quando procuram um profissional de direito ou um profissional do sistema de justiça. Se nós tivermos habilidade para escutar, nós vamos conseguir ser melhores advogadas, melhores juízas, melhores promotoras e procuradoras. E, principalmente, desenvolvermos um compromisso ético com todo tipo de dor. Eu acho que esse princípio está organizado no nosso artigo 3º, quando tem ali o desenho de uma sociedade genuinamente utópica, de pessoas iguais, livres de discriminação, sem pobreza e sem miséria extremas. Na hora que nós estivermos absolutamente comprometidas com isso, nós vamos entender como somos mulheres nesse sistema. Obrigada. Bom, eu aqui arrepiada ao lado de... e bastante... enfim, conceitos aqui. Pela primeira vez na vida eu ouvi a sugestão da desconstrução do juiz Hércules, mas no cerramento da sua fala, quando isso tem que ser mais democrático, o juiz ele tem que ser aquele que vai promover o consenso e não aquele que toma a decisão. Acho que, na verdade, sintetizou muito aqui o propósito do nosso evento. Já passar a palavra aqui, nós temos perguntas para endereçar para alguma das nossas palestrantes. Boa tarde a todas. Meu nome é Andressa Moraes, eu sou antropóloga e atualmente curso doutorado em antropologia aqui na Universidade de Brasília. E estou escrevendo uma tese, agora nos 45 aqui do segundo tempo, sobre advocacia de causa feminista e antirracista. Então, primeiro agradecer a possibilidade desse evento, né, que vem a somar, especialmente para as minhas inquietações nesse momento, e dizer que eu saí lá da antropologia para a Faculdade de Direito para vir ter uma aula de antropologia com a Débora Duprá. Então, assim, é especialmente interessante perceber esses atravessamentos. Não é muito comum no terreno do direito, né, se abrir tanto à antropologia, às ciências sociais de maneira geral, mas é um convite sempre poderoso, né, na medida em que a gente está sempre criando uma fusão de horizontes do que se pode vir a ser. Em relação à minha questão, é mais relacionada à Gisele, a doutora Gisele, né, porque eu tenho visto, principalmente com um grupo de advogadas que eu tenho feito etnografia nesse momento, que as advogadas de uma ONG chamada Tamo Juntas, em Salvador, na Bahia, e elas têm feito um trabalho de defesa de outras mulheres em situação de violência, mas especialmente o foco que eu tenho dado é na maneira como essas mulheres advogadas têm enfrentado situações de violência e de abuso no dia a dia, no cotidiano, para se fazer advogadas, né? Então, vão defender as suas clientes e aí chega na hora de uma audiência e elas são confundidas com as partes, porque são mulheres negras, mulheres que são de baixa renda, enfim. E aí não correspondem aos estereótipos daquilo que se pensado como que pertencente ao universo da advocacia. Então, não dispõem de um vestuário, uma indumentária que correlacione diretamente a esse perfil do que seria uma advogada que deveria estar ali naquele lugar. Então, é muito comum entre elas, e aí eu estou generalizando aqui a partir dos casos que eu ouvi, relatos em que
elas são o tempo todo confrontadas se são ou não advogadas, mesmo mostrando a OAB. Em alguns momentos, elas são colocadas como: você comprou essa carteira onde? Você falsificou isso? Enfim, para lidar com policiais, para lidar com juiz, para lidar com escrivão, enfim, em diversos contextos. E aí eu ouvia você falar sobre os diversos atravessamentos que passa pela sua formação e queria saber em que momento, né, nessa sua trajetória de trabalho, Gisele, você encontra, né, barreiras nesse sentido, né, de ser questionada a respeito da sua competência, ser questionada a respeito do seu ofício, da sua atividade profissional. Se você teria alguma coisa nesse sentido para contar para nós, né? E no mais, parabéns a todas que organizaram esse belíssimo evento. Andressa, muito obrigada pela pergunta. Antropologia realmente é uma ciência fantástica que eu quero estudar um dia. Então, na minha vivência profissional, assim, eu costumo dizer que eu sofro um tipo de discriminação, que é a discriminação velada, que eu acho que ela é pior ainda do que aquela discriminação, aquele preconceito que você sofre na rua, que é explícito, porque aquele você não tem como se defender, a velada não. Sabe o que acontece comigo? Eu, por exemplo, todo mundo sabe que advogado, início de carreira, não tem uma fila de cliente pagante na porta do escritório, nem escritório tem. Eu presto assessoria e orientação jurídica no Grupo Dignidade. O Tony Reis foi uma das pessoas que me deu a oportunidade, a senhora conhece ele. Mas ele falou assim: olha, Gisele, aqui não tenho como pagar um advogado. O que eu tenho, nós temos um projeto com o Ministério da Saúde para realizar teste de HIV na rua, pelo fluido oral. E é uma bolsa de R$1.000. Você aceita? Eu falei: se aceito, porque eu preciso trabalhar. Esses R$1.000 eu pago o meu aluguel atualmente. Fora isso, eu atuo como advocacia dativa, que eu ganho um dinheirinho lá no Paraná, quando eu sou nomeada, que leva 6 meses para receber. E como eu falei, então, eu fui palestrar, eu fiz a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, depois eu fui convidada para fazer uma palestra lá em Harvard, que até foi a Aline que me indicou. Quando eu voltei de Harvard, em abril, eu enviei nada mais nada menos do que 50 currículos para vários escritórios de advocacia, para vários juízes que eu conheço, para vários promotores que sabem da minha história toda. Desses 50, gente, eu não vou mentir, nenhum me chamou sequer para uma entrevista de emprego. Então, por aí que dá para ver como que é também a nossa... O que eu sinto, o que eu falo, isso eu chamo que é uma discriminação velada. E isso é mais profundo, assim, na minha vida. Por exemplo, ontem foi meu aniversário. E eu, assim, E assim, gente, foi um dia que era para ser de alegria, mas foi meio triste. Assim, eu passei o domingo sozinho, meu voo era à noite, eu não recebi nenhuma mensagem de feliz aniversário, para vocês terem uma ideia. Então eu falo assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Alguma coisa está errada, sabe? Eu não sei se é comigo, ou com a sociedade, com as pessoas, mas simplesmente passou em branco o meu aniversário, quando eu me candidato a alguma coisa de emprego, como eu falei. Então, gente, é uma discriminação que eu sofro, que é mais assim, essa velada, que eu acho que, para mim, ela machuca mais, entendeu? Porque, como eu falei, é explícito, me xingou na rua, eu posso retrucar, entendeu? É isso. Ai, gente, desculpa. Vamos cantar parabéns para ela? Eu vou chorar, assim, hein? Eu já estou suando, já estou tremendo, agora só falta chorar. Quebrando mas obrigada, todos os gente. protocolos, Obrigada. peço desculpas, mas não pude evitar. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tiago, eu sou graduando de jornalismo da Faculdade Unip. Minha pergunta é para Gisele. Na sua fala, que você falou que já teve a discriminação velada. Eu gostaria de saber se já existiu algum caso com você, discriminação institucional, dentro do seu âmbito de trabalho. Não, institucional, por incrível que pareça, não, sabe? Até os juízes, quando eu não tinha mudado meu nome, apresentava minha carteira da OAB em audiência, com o nome antigo, eu sempre pedia, chamava ali no cantinho e falava assim: olha, né, por favor, me chame de Gisele. Eu nunca senti... como eu falei, da maneira explícita, assim, raramente eu sinto. Até tem um amigo meu, ele fala assim: você não sente isso porque você tem uma certa passabilidade. Eu, particularmente, não acho que eu tenho passabilidade, mas talvez tenha, não sei.
realmente, assim, no dia a dia, eu sofria mais violência na época que eu ainda não tinha feito a transição e que eu era um gay com uma aparência bem feminina. Aí, realmente, era bem mais difícil para mim. Agora, quando eu realmente assumi a Gisele, fiz a transição, e eu me imponho também, de alguma maneira, que eu acho que as pessoas até ficam com um certo receio, enfim, mas me respeitam bastante. Eu já vou encerrar essa mesa, aqui já cumprimentar a doutora Daniele e agradecer pela presença. Esse conceito de transitividade, acho que vai ser muito importante nos discursos constitucionais que a doutora Débora trouxe aqui para justificar a argumentação em prol da verdadeira igualdade e de cada um ser o que realmente quer ser, e nós respeitarmos isso que é tão básico, é tão básico e é tão absurdo nós termos tantas situações como as narradas pela Gisele. Muito obrigada a todos.